equilibragem, de um modo geral, no começo um pouquinho, depois eu vou focar um pouquinho mais na questão do plástico mesmo, do acrílico, e as diferenças que tem entre o acrílico creche e o acrílico extrudado. Bom, para começar, vamos começar com o significado. O que significa moldar? Moldar é adaptar o molde, formar o molde dele, fundir, fazer o metal derretido no molde, formar, criar, produzir, dar forma e contornos afeiçoar, adaptar. Moldagem é o ato ou efeito de moldar, de encher ou fazer moldes, a ação de vazar em moldes, metal ou outros materiais em fusão, gênero de estrutura, o mesmo que modelagem. Então, para fazer a chapa desde do início, a hora que você vai fazer a chapa, você tem que moldar ela e ela vai ficar na forma de uma chapa. Então, já é a primeira etapa que o produto vai passar, já é uma primeira moldagem. Então, desde o momento que você vai fazer a chapa, você está passando por um processo de moldagem. Para o acrílico, como funciona? Existem dois tipos de moldagem. Tem a moldagem cast. Como que ela funciona? Você pega um monômero de MMA e você coloca ele entre dois vidros. O polímero ele vai ser feito dentro desses dois vidros. Ele vai pegar a forma do vidro. Então, alguma imperfeição que tenha nesse vidro ou alguma textura desse vidro, ele vai acabar pegando o formato também. Já no caso do extrusado, não. O polímero ele entra numa máquina extrusora e essa máquina extrusora vai fundir o material. Ele vai sair com uma matriz numa forma de chapa. Então ele já vai sair. E quem que dá a forma na chapa, nesse caso, é a matriz, que é a calandra, porque ele passa pelas calandras, onde vai dar a espessura do material. Então, para vocês verem aqui, só alguns detalhes, como que é feito o cast. Então, você veste o material nos dois moldes e depois você tem que colocar ele para curar o material, que pode ser em banho ou em estufa. E o processo de extrusão, que embaixo dele vocês têm a matriz, depois ele passa por todo um processo de respiração, depois que ele passa pela calandra, para formar uma chapa na forma final dele. Bom, tendo a chapa, qual que é a moldagem mais simples que a gente pode fazer quando a gente tem uma chapa? Tá no microfone? Tá. Bom, a primeira moldagem é pegar aquela chapa e curvar frio. Então você vai curvar o material frio, a temperatura ambiente mesmo, vai pegar a chapa e vai curvar. Só que você não pode simplesmente curvar a chapa e sem que aconteça alguma questão na chapa. Então você curva a chapa e você tem que fixar ela de alguma forma para ela ficar nesse formato. Porque a tendência dela é o quê? Ela sempre tentar voltar à posição inicial que ela estava. Então você tem que fixar ela. Se você curva ela além do que a chapa ela pode ser curvada, você traz tensões na peça. E isso pode danificar, pode depois ela não ter a mesma resistência química, porque você está tensionando a peça, e isso pode, depois quando você passa um produto químico, a peça ficar feia. Então você tem um limite em que ela pode ser ou não dobrada. Então, uma chapa cast, ela é aproximadamente 200 vezes a espessura, o raio de curvatura que você pode curvar o material, e para uma chapa extrudada, aproximadamente 300 vezes. Isso é no sentido da extrusão. Como vocês viram, pela máquina da extrusão, ela tem um sentido que ela anda na máquina. Então é nesse sentido, então ela está orientada. E nesse sentido que você vai conseguir dobrar dessa forma. No outro sentido, ela vai ser muito complicada fazer a dobra. Você vai tensionar muito o material. Bom, outro processo é o processo de termoformagem. Termo, já diz o nome, né? Aquecer. Então você vai aquecer primeiro, depois você molda propriamente dito o material e depois você resfria. O aquecimento, voltando aqui só uma curiosidade para vocês. As primeiras máquinas de termoformagem para plásticos, as primeiras que surgiram, essas são umas das duas primeiras patentes que existiram de máquinas de termoformagem, elas começaram muito para canopla de avião, para a Segunda Guerra Mundial. Então, essa primeira de 1938, vocês veem que é uma canopla de avião, que era acrílico. Então, desde aquela época já que existiam umas patentes para máquinas de termoformagem, e desde aquela época já era o aquecimento
molde, ali já tem até nessa primeira patente o resfriamento do molde, que é a parte muito importante que eu vou comentar um pouquinho mais para frente para vocês. E na outra, na segunda de 1940, eles já pensavam em como aquecer de forma diferenciada uma chapa. Então, eles já fizeram um sistema que você erguia e abaixava as luzes para aquecer mais ou menos uma chapa, para não queimar. Então, desde essa época já existia esse cuidado com a termoformática. Então, uma das partes mais importantes, o aquecimento do material. A gente primeiro tem que aquecer o material para que ele possa amolecer. Então, para a chapa cast, como a chapa cast ela é feita por utilização dela dentro de molde, o peso molecular, o tamanho da molécula dela é maior do que o de uma chapa extrudada, porque o polímero é feito em reator. Então, como ele é maior, você precisa de uma temperatura maior para aquecer a chapa, que é diferente da chapa extrudada, que você usa uma temperatura menor para aquecer a chapa numa termomodulante. Então, a faixa mais ou menos de 160 a 190 para a chapa cast e de 130 a 160 para uma chapa extrudada. O tempo vai variar muito. A gente colocou uma regrinha aí, um pouco simples, mas ele vai depender também da eficiência do forno, se é chapa grossa, se é chapa fina, se dependendo da forma como está sendo, onde são as resistências dentro do forno. Então, tem muitas variáveis, se ele é aberto, se ele é fechado, se é ar circulante, se ele é homogêneo, se ele não é homogêneo. Então, mais ou menos, vocês têm uma regrinha que vocês poderiam falar, uma chapa de 3 milímetros, eu demoro, vamos por 6 minutos para conseguir aquecer a chapa. Mas tudo depende de todas essas condições que eu falei para vocês também. Agora, já no aquecimento de ultravermelho, ele é muito mais rápido do que o aquecimento de forno de ar circulante. Só que também precisa tomar muito mais cuidado, porque como ele é mais rápido, a probabilidade de queimar o material é bem maior. Bom, uma vez aquecida a peça, você vai moldar propriamente dito. Existem vários métodos de moldagem. Mais simples, você molda ele por metade, ele já vai estar bem amolecido, e você vai moldar ele, ele vai ficar no formato do molde. E deixa ele resfriar nesse molde, que ele vai pegar o formato. Ou então, solta. Você prende todas as laterais e solta ar comprimido dentro do material, ele vai virar uma bolha. Na feira, ali, se vocês tiverem a oportunidade de passar, tem um monte de bolha lá moldada. Ou então, uma das mais usadas também é a termoformagem a vácuo. O ideal é que o aquecimento de uma termoformagem a vácuo seja em cima do molde, porque você evita de deslocar a peça de um lugar para o outro, e isso faz com que só no deslocamento você já resfria o material. E de resfriar, você já altera as propriedades dele em termos de conseguir deformar o material. Então, o ideal realmente seria que ele fosse em cima e para conseguir ganhar mais tempo no processo. Então, ela vai aquecendo e a chapa ela vai amolecendo e ela vai curvando em direção ao molde. Nesse caso, a gravidade ajuda, né, que é no sentido do molde. E depois você aplica o vácuo e o vácuo puxa o material que está amolecido para formar a peça final. E espera depois ela resfriar dentro do molde. Um exemplo típico desse tipo de moldagem são as banheiras. As banheiras são feitas dessa forma.